E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Wellington e hoje a gente vai dar continuidade no desenvolvimento de um Media Player utilizando o JavaFX. Então bora lá. Bom, o design do aplicativo está pronto, né? A parte do front. Só que para que a gente consiga fazer as ações necessárias, nós precisamos definir os nomes de cada objeto que a gente vai interagir. Ou seja, de cada botão, de cada slider que seja. Então a gente vai definir isso. Bom, primeiro aqui é o botão minimizar. A gente não precisa de fato instanciar esse botão. A gente só precisa que quando ele for clicado aconteça uma ação. Então a gente vai aqui em Code. E quando ele for clicado, então quando o mouse for clicado, a gente vai chamar o nosso método que a gente vai criar no Java, o método minimizar. Agora no X, a gente vai chamar então nosso método fechar. E vamos lá no Java fazer o teste para ver se isso está funcionando. Eu vou salvar, vou voltar lá no Eclipse, vou executar aqui. Então eu vou abrir o nosso main, executar. Detalhe, ele apareceu aqui branco, né? Isso costuma acontecer porque ele não atualiza o arquivo fxml. Então o que eu faço é abrir esse arquivo fxml e constantemente, né, quando eu vou rodar novamente a aplicação, então sempre quando eu salvo alguma coisa nova lá no SceneBuilder, eu abro esse arquivo para que seja carregado aqui. Então vou voltar no main, vou executar. Deu um erro aqui, vamos ver. Ele deu erro justamente por conta do método minimizar. Então vamos lá no nosso controller e criar o nosso primeiro método. Aqui no controller eu vou criar então um public void minimizar. E um public void fechar. Vou executar de novo. Beleza, abriu. Não está exatamente como a gente quer ainda, né? Mas a gente já vai ajeitar isso. Vamos definir então o nosso minimizar e o nosso fechar para a gente poder remover aquela barra da nossa aplicação. E ficar como nesse exemplo aqui. Para minimizar, a gente precisa ter acesso à nossa tela. Para isso, eu vou voltar lá no SceneBuilder. Então aqui no nosso SceneBuilder, eu vou nomear o nosso Anchor Pane. Então vou selecionar aqui o Anchor Pane. Aqui na aba Code, vou dar um nome para esse componente. Vou chamar de tela app. Vou salvar. Vou voltar lá no Eclipse. E eu vou declarar esse Anchor Pane aqui no nosso controller. Para isso a gente tem que utilizar a notação fxml. Dessa forma. Declarar aqui então um Anchor Pane como private. E a gente dá o mesmo nome que a gente utilizou lá no front-end. Vou chamar de tela app. Ou seja, tela app. E aqui então no nosso minimizar, eu vou pegar a nossa tela app. Vou dar um getScene para pegar a cena. Um getWindow, a gente vai pegar essa janela. E a gente precisa fazer aqui um cast para stage, para a gente conseguir acessar o método toBack. Então eu vou colocar tudo isso entre parênteses, vou fazer o cast aqui para stage. Para isso é só a gente colocar o stage entre parênteses.
Eu vou colocar aqui o ToBack. Vou dar um Ctrl Shift O aqui para importar o que a gente precisa. Agora a gente dá um ToBack. Com isso a gente vai conseguir minimizar a nossa aplicação. Aqui no fechar é um pouco mais simples. Quando a gente clicar lá no fechar, a gente não vai confirmar nada, então simplesmente a gente vai fechar. A gente pode fazer isso com system.exit e passar aqui 0. Eu vou abrir aqui o player música novamente para que ele atualize esse componente aqui que a gente nomeou. Então eu vou abrir. Pode perceber que ele então ele atualizou aqui esse trecho que eu mexi. Então vamos executar. Beleza. Os botões estão aqui. Vou testar o minimizar. Minimizou. Voltei aqui. Agora eu vou fechar. E ele fechou. Certo. Agora vamos remover aquela barra que está ficando em cima da aplicação. Para remover aquela barra, a gente vai acessar aqui o nosso main. E aqui, logo em seguida, depois que a gente seta a nossa cena, a gente vai pegar o primary stage, utilizar o método initStyle. Como que a aplicação vai iniciar, né? O estilo dela. A gente pega aqui o stage style e utilizo o undecorated. Vou executar aqui de novo. Beleza, ele já não está aparecendo. Eu só vou ajustar o tamanho aqui da aplicação, que está bem estranho. Bom, então aqui aparentemente o problema da nossa tela está ficando daquele tamanho é porque a gente está passando aqui esse parâmetro com largura e altura no nosso main. Então vou remover, passar somente o root, vou executar novamente. Beleza, e agora tá... Só vou ajustar no front porque ficou muito colado. Então vou ajustar aqui. Acho que assim já vai ficar mais bacana. Salvar. Vou abrir aqui o nosso player XML. Vamos executar. E agora ficou melhor. Beleza. Então agora a gente precisa declarar cada componente que a gente vai utilizar aqui do nosso player. Vou fechar esse aqui. A gente vai voltar lá no Scene Builder. E aqui no Scene Builder a gente vai nomear cada componente que a gente precisa utilizar lá no Java. Então o primeiro componente aqui é o nosso nome música. No caso eu vou selecionar o label. Vou vir aqui em Code. E nesse campo fxid, a gente vai dar um nome para esse componente. Vou chamar ele de nome música. Agora a gente vai nomear o nosso slider do tempo da música. Vou chamar ele de tempo música. Esse primeiro label eu vou chamar de tempo atual. Esse aqui vai ser atualizado conforme a música vai sendo escutada. E esse aqui eu vou chamar de tempo total. No caso dos botões de mídia, eu não vou dar um nome para cada um deles. Eu só vou vincular um método a eles quando eles forem clicados. Então para isso a gente vem aqui embaixo no evento de mouse clicked. Então esse aqui vai chamar o nosso método anterior. Esse vai chamar o nosso método play. O método pause. O método stop. O método próxima. E aqui, nesse elemento de som, eu vou chamar ele de áudio, porque a gente vai trocar o ícone dele. Então a gente precisa dar um nome para ele para conseguir manipular a imagem. Além disso, ele vai chamar o nosso método mudo.
Então aqui ele chama o nosso método mudo. E por último, o nosso slider que manipula o som. Eu vou dar um nome para ele também. Vou chamar ele de seletor volume. E aqui agora está tudo nomeado. Uma coisa muito importante também que a gente vai precisar aqui no nosso player é um componente chamado Media View. Vamos procurar ele aqui, Media View. A gente pode arrastar aqui para dentro. Esse componente ele não vai ser visto, né? A gente vai utilizar ele para manipular, para a gente conseguir reproduzir as músicas. Então eu vou diminuir ele aqui para deixar ele bem pequeno. A gente pode deixar ele aqui escondido, né? Porque a gente não vai precisar visualizar ele. A gente vai só utilizar as funcionalidades desse Media View. Bom, aqui no nosso seletor volume também, eu vou deixar definido um valor para ele, deixar com 30, para já começar com uma altura razoável a nossa música. Bom, e é isso aqui no front. Vou salvar, voltar lá para o Eclipse. Então, para esse vídeo não estender mais, a gente vai continuar no próximo vídeo. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like para apoiar o canal. Compartilhe o vídeo para que possa atingir mais pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos. Comenta aí se tiver alguma dúvida ou opinião. E é isso aí, valeu pessoal.